Olá, Escutellers, como vocês estão? Bem-vindas a mais um episódio do Escutella Podcast. Eu sou a Fernanda Villarrodona e hoje nós vamos falar sobre pedir opinião alheia. A importância da gente ter discernimento na hora de pedir ajuda, opinião e seguir os nossos instintos. Vou trazer um pouquinho de algumas experiências pessoais que eu tive ao longo desses últimos meses em relação a isso. Foi um grande aprendizado e eu tenho certeza que vocês vão sair com grandes insights por aí também. Antes da gente embarcar nesse tema, queria lembrar você de deixar 5 estrelinhas caso você esteja escutando no Spotify, seguir a gente na plataforma de áudio que você estiver nos escutando, se for no YouTube, assinar o nosso canal, ativar o sininho e, obviamente, compartilhar os episódios que você sente ressoar aí no seu coração com outras pessoas, com amigas, nos seus stories, porque tudo isso é muito importante pra gente, tá? Bom, vamos lá. Será que você precisa mesmo de mais opinião, de opinião dos outros na hora de decidir os seus caminhos? Eu acho que tem 2 pontos que eu queria trazer em relação a essa abordagem, que é, trabalhar nossas inseguranças internas, porque quando a gente começa a duvidar muito do nosso questionamento, da nossa visão de mundo, das nossas escolhas, a gente acaba abrindo um leque muito grande de pessoas nas quais a gente vai pedir nossa opinião, e isso é bem perigoso, porque vai cada vez mais afastando a gente do nosso verdadeiro querer, sabe? Não é sobre não pedir ajuda, mas é sobre você ser seletiva. E também, ao mesmo tempo, entender que a gente vive numa sociedade atual que tem acesso a muita informação o tempo todo. A gente é muito bombardeado com notícias, atualizações, formas novas de agir, postar, se comportar, né? O tempo todo tá tudo mudando. Então parece que a gente sempre tá atrasado. E por essa sensação de atraso, parece que a gente tem que ficar sempre olhando pro lado, vendo o que o outro tá fazendo e pedindo ajuda, opinião, se a gente tá seguindo o caminho certo. Na nossa profissão, nos nossos relacionamentos, em tudo. Porque parece que sempre tem gente sabendo mais. Mas a verdade é que ninguém sabe o que tá fazendo. Eu acho, no fim do dia, eu acho que tá todo mundo meio perdido. Então, assim, cuidado com quem você pede a informação e também pra não cair nesses buracos das comparações ali nesse universo que a gente vive, que é tão acelerado que parece que não dá nem tempo da gente realmente refletir para que caminho a gente tá andando e se a gente acredita nesse caminho. Então, primeiro vamos falar um pouco da parte das outras pessoas ao nosso redor. Eu acho que um dos temas que eu mais trabalhei internamente nesse ano em mim foi justamente o confiar mais no meu taco, sabe? Eu acho que por questões de insegurança, por questões até de uma sensação de fragilidade nas amizades, um medo de me distanciar de certas amigas, eu sentia que uma forma de eu me conectar com o outro era sempre estar ali pedindo a opinião dessas pessoas, pra somar na minha trajetória, que eu tinha que estar sempre compartilhando. O que você acha disso? O que você acha de eu falar disso, tal coisa? E principalmente na época do término do meu relacionamento, foi muito complicado entender, assim, o limiar entre pedir ajuda, estar ali próxima das pessoas que eu sabia que iriam me auxiliar, que queriam o meu bem, né, que eu precisava desse suporte emocional, mas entender também o que eu precisava decidir sozinha, o que era a minha escolha. Porque acaba que a gente abre muito para todo mundo trazer a sua opinião sobre determinados assuntos que envolvem a sua vida e esquece que essa opinião tá vindo do repertório daquela pessoa, das vivências daquela pessoa e que não necessariamente tem a ver com a sua história. E que no final do dia, quem vai ter que arcar com as consequências da sua escolha de vida é você. Então, assim, lógico, a opinião de alguém que é importante para você é muito relevante? Mas é muito mais fácil a gente opinar da vida de quem tá por fora, né? Pensa aí, se eu trouxesse qualquer problema pra vocês aqui da minha vida, eu tenho certeza que em questão de segundos vocês trariam opiniões sobre como resolver esse problema. E assim é com a vida de todo mundo. Opinar a solução de problemas é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo tem opinião. Pode reparar. Todo mundo sabe solucionar o problema de todo mundo. Vai falar que o Bill Gates teve um problema na transação do banco dele. Você vai falar, pô, mas era só ele ter feito isso, aquilo. Será? Então, assim, em tudo na nossa vida parece que é muito mais fácil resolver estando de fora. E quem tem que arcar, e quem vai arcar com as consequências é você. Então, no fim do dia, por mais que todo mundo traga a solução mais simples do mundo de como resolver os seus problemas, você que vai ter que bancar aquilo que você escolher.
Então, independente de pedir opinião ou não, a gente sempre vai ter que exercitar esse momento de introspecção, de olhar pra dentro e falar o que eu quero, o que eu preciso. E eu acho que depois de ter passado por essa questão ali do término do meu relacionamento, muitas pessoas opinando do que eu deveria fazer, do que eu não deveria, o que eu tava certo, o que eu tava errada, eu fui percebendo a necessidade de me fechar e falar, tá, o que eu sinto? O que eu quero? O que eu banco? E aí, por mais que em diversos momentos eu ia contra o que as pessoas estavam opinando e aconselhando, e por mais que hoje eu olho e falo, tinha coisa ali que tava certa, acho que eu devia ter seguido o que aquela pessoa falou. Eu segui o que eu precisava naquele momento e era meu e eu banquei. Eu acho que isso é o mais importante, você bancar a sua decisão. Se eu disser sim ou se eu disser não, existe a chance de dar muito certo, existe a chance de dar muito errado e você só sofrer. Você banca essa sua decisão? Porque quem vai sentir tudo, quem vai ter as consequências é você. Sim, então vai. A vida é sua. No fim do dia, a vida é sua. E eu acho muito ruim quando as pessoas, elas... Por mais que seja numa forma de amor, porque acho que muitas pessoas dão as opiniões delas num lugar de querer ajudar, mas acabam dando numa forma muito agressiva, no sentido de, se você não fizer o que eu tô falando pra você, depois não me pede ajuda, sabe? Acho muito cruel quando a gente chega nesse ponto, porque, enfim, eu acho que é casos e casos, lógico, existem inúmeras situações que podem ser muito exaustivas também pro lado de fora, né, pras pessoas que estão ali, onde a gente vai ficando pedindo ajuda e a pessoa, você vai, ajuda, dá a sua opinião, que tá sendo solicitada, e a pessoa vai contra, também tem esse direito de virar e falar assim, acho que agora deu de dar a minha opinião, segue o que o seu coração tá mandando, porque é muito exaustivo também estar do lado de lá, onde você tá sempre tentando ajudar a pessoa e aí ela não abraça isso, né? Enfim, acho que esse é, inclusive, um outro lado da moeda que vale a pena também ser dito, né? Quando é o momento de também pausar a ajudar o outro, até se ela não tá sendo executada. Isso é uma coisa que eu exercito muito como amiga também, porque eu tenho refletido muito sobre que tipo de amiga eu quero ter do meu lado e se eu estou exercendo aquilo que eu acredito que uma boa amiga está exercendo, sabe? Deveria exercer. Então, quando uma pessoa que eu gosto muito, uma amiga, vem me contar algum fato da vida dela, um problema, eu tenho me exercitado em perguntar antes, você quer que eu só te escute ou você quer a minha opinião? Sabe, perguntar. Porque também tem isso. Nem sempre que a gente vai compartilhar um problema, uma questão, a gente tá pedindo opinião. O outro também pode só querer ser ouvido, pode só querer um colo, não precisa necessariamente trazer uma solução pra essa situação, né? Então, esse exercício também do outro lado de perguntar, você quer ser ouvido nesse momento? Você quer um colinho ou você quer a minha opinião? E eu pergunto isso porque, às vezes, a minha opinião, ela é dura. Então, eu tenho que entender se a minha opinião tá sendo requisitada aqui. Porque se ela tiver, tenho certeza que vai vir do coração. Porque eu tento sempre trazer conselhos e, enfim, uma guiança para as pessoas que eu gosto, vindo do meu coração. Mas é isso, vem da minha vivência, da minha experiência, da minha visão de mundo. É isso, se tá sendo requisitada, eu vou fornecer. Mas saiba que ela talvez seja um pouquinho dura, um pouquinho capricorniana com ascendente em Áries, sabe? Mas ela vem do coração. Mas eu tenho exercitado isso de perguntar antes se ela é requisitada ou não. E aí, agora falando um pouco do outro lado, que é essa questão social, né? De estar sempre essa sensação de correria, de bombardeio de informação. Traz mesmo uma sensação de que a gente tá atrasado e que talvez a gente tenha que seguir ali a receita do que tá dando certo pros outros, porque senão a gente fica pra trás. Só que quantas e quantas pessoas a gente já não vê a história ou vê acontecer na nossa frente de estarem seguindo um roteiro que foi dito como o melhor ou que vai dar certo nesse momento atual de vida. E até se perde quando chega lá, porque fala, pô, mas era isso? Será que era realmente o que eu queria? Então, às vezes a gente tem até que silenciar um pouco da opinião do todo, sabe? Da massa, de a vida ideal, a vida de sucesso, ela é dessa maneira. Porque correr atrás de algo que você nem sabe se é aquilo que você quer, aí é um pouco de perda de tempo, né? Então, quantas pessoas não tiveram um extremo sucesso por terem acreditado de verdade que precisavam seguir o caminho que estava gritando dentro do peito que tinha que seguir, e não necessariamente que as pessoas de fora achavam. Eu acho que essas são as histórias que mais me inspiram, principalmente como profissional, sabe?
ver pessoas que insistiram num caminho porque acreditavam fielmente naquilo, por mais que todo o entorno dissesse o contrário. E foi lá e deu certo. Então, eu sei que é um movimento que muitas vezes vai precisar de muita coragem, muita ousadia. Né? Você ir contra o que o mundo tá te dizendo que é o certo, requer muita ousadia. Mas talvez seja exatamente nessa rebeldia interna que você encontre o caminho que foi feito para você. Então, esse episódio, ele não é para incentivar vocês a se fecharem e não conversarem com os outros, e não pedirem opiniões, e viverem isolados numa bolha, seguindo apenas o seu instinto. Não é isso. É importante, sim, você buscar ouvir pessoas ao seu redor, só que é isso, é uma coisa tão seleta, é um privilégio. Pensa assim, você receber um conselho de alguém tem que ser um privilégio na sua vida. Essa pessoa, para ter esse acesso a você, de te aconselhar, tem que ser escolhida a dedo. Não é qualquer um que vai chegar na sua vida e opinar no que você tem que fazer. Então, quem são as pessoas que têm o privilégio de poderem te aconselhar? Não é qualquer um. Eu acho que, assim, tem que caber em uma mão. As pessoas que você realmente tem que confiar para pedir opinião profunda sobre a sua vida, sobre a sua carreira, sobre o seu relacionamento, sabe? Porque, infelizmente, é isso. Tem muita gente mal intencionada no mundo, a gente tem que aceitar. E as pessoas, elas dão as suas opiniões vindas do seu viés de vida, de mundo, que não necessariamente é o seu. E é muito mais fácil, né, a gente enxergar a solução da vida do outro de fora. E é isso, eu acho que nesse mundo caótico, acelerado, às vezes a gente precisa fazer um detox de até opiniões mesmo. Detox de opiniões. Não abre o celular logo no início do dia. Pergunta pra você mesma. O que faz o seu dia valer a pena? Qual que é a sua rotina exemplar? A sua rotina perfeita dos sonhos? Na forma com que dá pra ser? E tentar exercitar isso e encontrar essa resposta pra você. Por mais que tenham pessoas que tragam receitas que dão certo. É acordar a tal hora, tomar um shot matinal. Eu mesma, né? Sou essa pessoa. Que, enfim, tenho a minha rotina. Eu gosto de acordar relativamente cedo. Eu tenho até mudado isso, tá? Eu sempre fui uma pessoa que acordava muito mais cedo do que eu acordo hoje. E por muito tempo eu ficava me culpando de não querer acordar tão cedo. E aí eu me questionei. Eu tô provando isso pra quem? Se eu acordo às 6 ou às 7, eu tô provando isso para quem? A opinião de quem que é tão relevante sobre a hora que eu acordo? Pra mim, hoje tá fazendo muito mais sentido acordar às 7 horas. Eu acordo descansada, eu acordo tranquila, eu acordo com mais paz. Mas essa cobrança interna vinha dessa visão da opinião do outro do que uma rotina saudável deveria ser. E não tava mais funcionando pra mim. Então, enfim, silencia, busca o que é verdadeiro pra você, o que faz sentido e confia nessa intuição. Eu sinto que, às vezes a gente fica, será que eu tenho intuição? Será que eu tenho ansiedade? A intuição, ela vem como um sussurro gostoso. Você sente que é pro seu bem. E eu acho que, ao exercitar esse escutar da intuição, você percebe que muitas das respostas que você busca no outro, elas já existem dentro de você. Você já sabe a resposta. Você já sabe o caminho. Nossa! Nessa época também do meu término de relacionamento, eu tinha tantas dúvidas, se eu deveria tentar voltar, se não deveria, eu ficava nessa. E eu pedia muita opinião dos outros, mas no fim, eu já sabia o caminho que eu tinha que seguir. Eu já sabia. E às vezes eu ia contra. Mas no fundo, a resposta já tá pulsando. A gente só tem que ter coragem de olhar, agarrar e aceitar. A gente é mais sábio do que a gente imagina. Essa é a realidade. Agora tem um fator importante, tá? Para você conseguir acessar as respostas, entre aspas, certas que a sua intuição vai te mandar, você tem que estar minimamente organizada por dentro. Sabe? Se somente fosse um quarto. Eu sempre tento também trazer para essas metáforas da matéria, porque eu sinto que traz um pouco mais de visão real, assim, do que eu tô tentando trazer. Se a sua mente fosse o seu quarto, como que ele tá agora? Tá tinindo, limpo, organizado, bonito, com as paredes pintadas? Ou tá bagunçado, zonado, você não encontra nada, com roupa no chão, cama mal feita? Até faz o exercício de olhar para o seu ambiente como um todo, na matéria mesmo, porque é um reflexo de como a gente tá por dentro. Eu já disse isso várias vezes, que em vários momentos da minha vida, quando eu tô perdida, eu começo a organizar por fora.
Se eu me sinto bagunçada interna, pode olhar, meu armário vai estar bagunçado. Alguma coisa física minha vai estar bagunçada. E aí eu começo a organizar por fora. E aí começa a vir até uma força, um poder de bancar, organizar por dentro. Mas se a gente não tá com essa limpeza interna, as respostas, elas vão vir bagunçadas também. Vai vir da mesma bagunça, sabe? Então, é muito importante justamente você ter um comprometimento diário com a sua rotina de organização interna, para justamente quando você buscar essas perguntas, essas respostas, na verdade, né? Elas virem de um lugar claro, sabe? Pacífico, organizado, limpo. Senão, vai ser muito difícil você acessar aquilo que você realmente precisa. E por fim, eu acho que o último ponto que eu queria trazer também como uma reflexão pra vocês, que eu acho que as pessoas, elas não estão entendendo a profundidade do conteúdo que se consome. A importância daquilo que a gente consome no dia a dia. Porque aquilo que você consome é o que vai ser o seu repertório de vida. O seu repertório de visão de mundo, de opiniões das pessoas, né? Quem você se espelha vai ser um reflexo das decisões que você vai tomar também. Então eu vejo pessoas gastando tempo de vida, sabe? Consumindo coisas completamente inúteis na internet. Pessoas que não agregam em nada. Pelo contrário, eu vejo pessoas gastando tempo de vida vendo pessoas que elas não gostam. E aí eu me pergunto, por quê? Por que você gasta tempo da sua vida consumindo algo que claramente não te faz bem? Quando você tiver que tomar uma decisão, quando você começar a fazer escolhas na sua vida, qual que vai ser o seu repertório, sabe? Qual que vai ser realmente a sua inspiração pra te ajudar a tomar essas decisões, pra te guiar, pra você se acionar internamente? Pode parecer bobagem, que as pessoas falam, mas é só assistir um stories. Tá, só que você assiste todos os dias o reality show dessa pessoa que você não admira. Então, ao invés de você estar se alimentando, sabe, de coisas que vão te nutrir, você tá, assim, enchendo de porcaria. E isso vai reverberar em algum lugar. Eu te garanto, é impossível não, sabe? É a mesma coisa que um alimento, mesmo. Se você come brócolis todo dia e você come salsicha todo dia, vai ter consequências diferentes na sua vida. Certo? Na sua saúde, no seu bem-estar, no seu humor, vai ter, não tem como não ter. Então, aquilo que você consome também digitalmente, no que você escuta, aquilo que você enxerga, aquilo que você lê, também vai reverberar. Então, para de consumir aquilo que você sabe, que não vai te agregar em nada. Use o seu tempo a seu favor, sabe? Isso vai construir a pessoa que você é. E a pessoa que você tá construindo vai ser a pessoa que vai tomar as decisões. Então, assim, uma coisa liga a outra, sabe? Então é isso, gente. Esse foi um episódio mais rapidinho. Foi mais uma pílula que eu quis soltar aqui pra vocês. Justamente porque eu tô nessa fase de entender esse discernimento de quando pedir opinião, de quando assumir, bancar as minhas escolhas. Eu recentemente fiz a live de segunda, né? Inclusive, se você nunca participou da nossa live de segunda, por favor, se organize. Porque todas as segundas-feiras, lá no Instagram, @escuta.ela, eu estou às 8 horas da manhã fazendo uma live sobre as metas da semana. E eu troco com vocês toda semana sobre novos insights, novos ensinamentos, novas ideias que surgem nessa minha cabecinha, mas que vem muito das minhas vivências, do que eu enxergo da vida dos outros, do que chega até mim a partir das mensagens de vocês. Tudo isso me inspira. E aí, essas semanas também, eu fiz a hashtag Vai Banca. E as escutelers, elas entraram na minha de bancar suas escolhas, sabe? E eu acho que esse movimento de talvez silenciar um pouquinho o externo seja esse hashtag vai e banca. Banca aquilo que você acredita ser importante pra você. Banca aquilo que a sua intuição tá te apontando. E acredita que o que for pra acontecer de melhor na sua vida vai chegar. Mesmo que seja nos tropeços. Tá? Então é isso, muito obrigada por escutar essa pílula do Escuta Ela Podcast. Vejo você na quinta-feira que vem. Não se esquece de deixar 5 estrelinhas no Spotify, seguir a gente aqui nesse canal que você estiver nos escutando. Se for no YouTube, assinar o canal, ativar o sininho, compartilha nos seus stories, marca o Escuta Ela pra eu ver que você tá curtindo, gostando dos nossos episódios. E deixa aqui a sua opinião também, se você estiver no Spotify, o seu comentário sobre esse episódio. Se fez sentido pra você, se ressoou de alguma maneira, eu vou adorar saber. Tá bom? Um beijo e até quinta-feira que vem.